E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2021, que fala sobre energia. A questão diz o seguinte: para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia, os de acumulação e fio d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e, dado o seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As unidades de fio d'água geram energia com fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão, com mínimo ou nenhum acúmulo de recursos hídricos. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, deve-se comparar as características desses rios. A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é... Primeiro eu vou explicar para vocês como que funcionam essas duas hidrelétricas, né? A própria questão fala ali que a gente tem duas, a gente tem a de acumulação, e essa de acumulação ela vai trabalhar com quedas d'água, né? Que seria aquela hidrelétrica mais convencional. Imagina então o seguinte, ó. A gente tem lá uma queda d'água, né? Uma cachoeira, uma cascata, e aí essa queda d'água ela vai ter um certo desnível em relação ao chão. E aí como que essa hidrelétrica então vai funcionar? Ela vai pegar a energia associada a esse desnível da água e vai conseguir converter em energia elétrica devido à transformação de energia mecânica em energia elétrica. Só para a gente lembrar aí das energias, né, fazer uma revisão rápida, o que vai acontecer? Ó? Ela tem um certo desnível ali, que é uma altura em relação ao chão. Esse desnível está associado então a uma energia mecânica chamada energia potencial gravitacional. E essa energia ela vai se transformar em movimento, em velocidade, né, da queda d'água, ou seja, a gente vai associar isso a uma energia cinética, e essa energia cinética então vai ser captada para girar um rotor e transformar isso em energia elétrica. Já a de fio d'água, ela funciona de uma maneira diferente, né? Deixa eu escrever aqui então, fio d'água. Esse tipo de geração de energia, esse tipo de hidrelétrica, ele vai pegar uma correnteza muito forte. Então imagina o seguinte, a gente tem então aqui ó, o chão, né, o caso aí o solo, o rio passando com uma certa velocidade, isso aqui então seria o rio passando com uma certa velocidade, e aí a ideia, como eu disse, ele vai pegar a velocidade do rio. O rio vai ter então uma certa vazão aqui, ó, que é a própria energia cinética, já que ele tem, que vai ser transformada em energia elétrica. Então o princípio de funcionamento dessas duas hidrelétricas é desse tipo. Lembrando que a questão está focada na construção de uma hidrelétrica do tipo fio d'água, tá? E a hidrelétrica do fio d'água, como a própria questão diz, funciona através da vazão. O que a gente tem que entender então? Vazão, para quem não lembra, vazão, ela relaciona duas características, né? Ela relaciona o volume que passa nesse rio dividido pelo tempo. Então, uma relação de volume por tempo. É assim que a gente calcula a vazão. A gente pode ter a vazão também sendo calculada usando a massa, né? Porque de certa maneira o volume está associado à massa. Então, tem alguns casos que a gente utiliza ao invés do volume a massa. Seria um outro tipo de vazão, né? Mas enfim, tem uma certa associação, uma certa relação matemática, e no caso seria a massa por tempo. De certa forma, então, o que eu tenho que entender? Que o mais importante para uma hidrelétrica do tipo fio d'água é eu ter a maior quantidade de volume ou de massa de água passando ali por aquele rio num determinado tempo. Então, por exemplo, olhando as alternativas D e E, a gente já poderia tirar essas alternativas, por quê? Porque elas falam o seguinte, ó. A principal grandeza física desses rios deve ser observada é o volume de água por unidade de tempo menor. Volume de água por unidade de tempo é vazão. Então ele está falando da vazão aqui, só que ele está falando de uma vazão menor. E o que a gente falou? Quanto maior a vazão, melhor para esse tipo de hidrelétrica. Então não pode ser menor, né? Isso anula essa alternativa. E aí fala ali, ó, uma quantidade de massa de água por unidade de tempo, ou seja,
é um outro tipo de vazão, é o tipo de vazão usando massa, menor também, ó. E não pode ser menor porque, como eu disse, esse tipo de hidrelétrica, quanto mais vazão, quanto mais volume por tempo ou massa por tempo, melhor. Bom, a gente tem outras alternativas ali que a gente pode observar da seguinte maneira. A alternativa C fala o seguinte, ó, área da seção transversal do leito menor. Também usa o termo menor. O que acontece? A área da seção transversal que ele está falando seria mais ou menos o seguinte. Imagina que a gente pensa nesse rio como se fosse um cano. Quanto menor for a área da seção transversal desse cano, menor vai ser a minha vazão, né? Então eu não posso ter uma área da seção transversal menor, porque isso vai diminuir também a vazão, tá? Inclusive, uma outra forma da gente pensar na vazão é o seguinte, ó, como é que a gente calcula volume? Volume é a área, né? No caso, essa areazinha aqui, vezes o comprimento, né? No caso, vezes o comprimento do meu rio. Isso seria o volume. Então, uma outra maneira de calcular a vazão, que a gente pode escrever aqui, ó, vazão é área vezes comprimento dividido por tempo. E aí, se a gente lembrar, ó, comprimento por tempo é, de certa forma, a distância que essa água vai percorrer num determinado tempo. Isso é o que a gente vai chamar de velocidade. Tá? Onde é que eu quero chegar? Eu posso reescrever a vazão da seguinte maneira, né? Eu posso reescrever a vazão como área vezes velocidade. Vou escrever assim para te entender. Área vezes velocidade. E olhando a vazão dessa forma, a gente consegue entender por que a C também está errada, né? Eu tenho que ter uma área de seção transversal maior. Quanto mais alta a minha área, maior a minha vazão e melhor vai ser o rio para a construção dessa hidrelétrica. A alternativa B, eu fui de baixo para cima ali, olhando as alternativas, né? A alternativa B, ela fala em deslocamento vertical. Isso aqui a gente já poderia tirar desde o início, porque deslocamento vertical está associado à hidrelétrica de acumulação, que envolve a altura. O fio d'água é no chão mesmo, né? É com a própria correnteza, então não entra a altura. Sobrando a alternativa A, que é a nossa resposta certa. O que a alternativa A ela fala? Ela fala sobre a velocidade da correnteza, que entra aqui nessa outra maneira que eu escrevi a vazão. Área vezes velocidade. Então sim, a velocidade da correnteza, quanto maior, maior a vazão e consequentemente melhor é esse rio para a construção dessa hidrelétrica de fio d'água. Então a resposta para essa questão é a alternativa A. Só uma observação aqui que eu acho interessante comentar, é uma outra maneira de resolver esse problema, que é o seguinte, se a gente for direto para as fórmulas, vamos lembrar que potência de certa forma aí é calculado como energia por tempo. Energia por tempo. E quando a gente fala justamente da criação de uma hidrelétrica, a melhor hidrelétrica é aquela que vai ter a maior potência de geração. E como eu disse para vocês, como a gente viu, a de fio d'água, ela utiliza a energia cinética. Como é que calcula a energia cinética? A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu abrindo isso aqui, o que eu vou ter? Ó? A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, dividido pelo tempo. Ó. Dividido pelo tempo. Reorganizando essa equação, ela ficaria assim, ó. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo tempo vezes 2. O tempo e o 2 ficariam lá embaixo. Tu percebe que aqui, ó, nesse cantinho, o que a gente tem? Ó? Aqui nesse cantinho, a gente tem massa por tempo. Massa por tempo é exatamente o que a gente viu aqui, ó. Massa por tempo é uma das maneiras de escrever, de relacionar a vazão, certo? E nós temos também aqui, ó, a velocidade aparecendo, né? A velocidade ainda de forma quadrática, ou seja, mostrando que ela realmente importa nessa característica. Então, uma outra maneira de ver essa questão é através da relação de potência e energia. Também não estaria errado, né? Então, dá para ver tanto por vazão quanto por potência e energia, certo? De qualquer uma das maneiras, a resposta para essa questão seria a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!